Olá, primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. E vocês viram que dia lindo está lá fora hoje? Primeiro ano, o que nós temos que fazer primeiro antes da aula? Isso, muito bem, a nossa oração. Muito bem, então vamos lá, falar com o Papai do Céu, juntar as mãozinhas e repetir comigo, tá bom? Querido Deus, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, Deus, pela minha vida, pela minha família. Abençoe a nossa aula, me dê entendimento, abençoe a minha professora, todos os meus coleguinhas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeiro ano. E hoje eu quero saber quem aí treinou direitinho o versículo da semana. Quem lembra qual é o nosso versículo da semana? Vamos treinar um pouquinho? Vamos lá? Repita aí comigo, tá bom? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Vou falar mais devagar, tá bom? Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Muito bem. Agora vamos fazer a nossa chamada. Eu quero ver quem está assistindo aí a aula junto com a professora Lucilene, tá bom? Vamos lá? Número 1, Ana Isabela Martins dos Santos. Número 2, Débora Letícia dos Santos Santana. O número 3, que é o Emanuel Davi Oliveira Souza. O número 4, o Enzo Francisco Lima do Nascimento. O número 5, o Guilherme Martins dos Santos. O número 6, o Enzo de Menezes Lima. Número 7, o Isaac Santiago de Oliveira. Número 8, o José Eduardo Araújo Ferreira. Número 9, a Lara Colares de Oliveira. Número 10, Leilane de Oliveira Lima. Número 11, a Lohane Maquiné Dias. Número 12, Luan Adriel Souza Santana. O número 13, que é o Luan Pietro Silva Oliveira. E o número 14, que é o Renan Guilherme Gonçalves Guedes. Todos estão presentes, né? Muito bem. Vamos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar em língua portuguesa sobre algumas letrinhas que são chamadas letras especiais. Muito bem. Vamos entender. Vamos agora olhar quais são essas letras. Nós vamos hoje estudar sobre essa letrinha aqui, ó, que é a letrinha K. Muito bem. Essa outra letrinha aqui, que é consoante também, que é a letra W. Mais outra aqui, Y, ok? E também vamos estudar sobre essa letra aqui também, essa consoante, que é a consoante H. Muito bem. Vamos lá? Então, crianças, hoje nós vamos falar de algumas letras chamadas especiais que existem no nosso alfabeto. Vamos lá? Que é a consoante K, consoante W, a vogal Y e também a consoante H. Vamos lá? Olhem só. Então, aqui eu tenho a letrinha consoante K maiúscula, K minúscula. Y, a vogal Y maiúscula, a vogal Y minúscula. Eu tenho a consoante W maiúscula e a consoante W minúscula. E logo aqui ao lado também, que não deixa de ser especial, a nossa consoante H. Muito bem, vamos lá? Agora vamos observar aqui nesta imagem o nome de algumas crianças que são escritos com a consoante W. Essa consoante W, crianças, ela pode ter o som
da vogal U ou o som da consoante V. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão observar o som de cada nome, perfeito? Aqui eu tenho a consoante W no início do nome dessa criança. O nome dele se chama Wallace. Wallace, o W vai transmitir o som da vogal U. Logo aqui mais embaixo eu tenho o nome da Vilda. A Vilda vai ter o som de V no começo, mas eu vou escrever com W. Mas aqui embaixo eu tenho o nome de outra criança, que se chama Wesley. Wesley vai ter o som de U no começo, mas está escrito com a letra W. E logo aqui mais embaixo eu tenho o nome da Wanda. E Wanda, o W vai ter o som de V. Entenderam? A letrinha W pode ter o som da vogal U ou o som de V nas palavras, ok? Continuando, primeiro ano. Vamos lá? Agora aqui vamos falar da vogal Y. Sim, Y é uma vogal. Por que Y é uma vogal? Porque ela vai transmitir o som da vogal I nas palavras. Vamos lá? Então aqui a professora colocou o nome Jerry. Jerry. E aqui no final desse nome eu tenho a vogal Y. Aqui embaixo eu tenho o nome da Yasmin. E olha o Y aqui no começo. Então tem um som de I. Mickey. Aqui no final eu tenho o Y, que tem o som da vogal I. Scooby. Aqui também, nesse caso do Scooby-Doo, a vogal Y tem o som de I. E embaixo o nome do Iago. Iago também, o Y vai ter som de I. Muito bem. E logo aqui no final tem o nome do Snoopy. Snoopy, a vogal Y vai ter o som de I. Entenderam? Muito bem, vamos continuar. Vamos lá? Aqui, crianças, eu tenho a nossa outra letra especial, que se chama, quem sabe aí? Isso, é a consoante K. Só que o K, ele tem uma família. O que é uma família? São as vogais que vão se juntar à consoante K. E quando elas se juntarem, elas vão transmitir um som, tá bom? Vamos prestar atenção agora. Se eu pegar a letrinha K e unir ela à vogal A, ela vai ter o som de K. Repito aí. K. Se eu pegar a letra K e unir ela à vogal E, eu vou ter o som de Q. Vamos lá? Q. Se eu pegar a letrinha K e unir ela à vogal I, ela vai transmitir o som de Ki. Repitam. Ki. Se eu pegar a letra K e unir ela com a vogal O, vai ter o som de Có. Có. Se eu pegar a letrinha K e juntar a vogal U, Cu. Cu. Então vamos ler. K, Que, Ki, Có, Cu. Esse vai ser o som que a consoante K vai transmitir em algumas palavras. Eu vou ler aqui as palavras para vocês observarem. Aqui a letrinha K está no começo e logo depois dela eu tenho a vogal A. Então eu vou ler essa primeira palavra. Se tem a vogal A, eu já sei que é o som de K, né? Karina. Aqui embaixo, kart. Logo mais embaixo, karaokê. Kiwi. Frank. Continuando. Agora aqui, crianças, eu tenho algumas imagens onde a consoante W está presente. Aqui eu tenho WhatsApp, eu vou utilizar o W no começo. Aqui eu tenho a tinta Wanda, eu tenho Whiskas, Wikibold, tenho Wave, eu tenho Walmart, eu tenho Microsoft Windows, que está no computador aí da mamãe, do papai.
Eu tenho aqui o sabonete, o shampoo, Vela. E tenho aqui Star Wars. E aqui também a marca Valita. Em tudo isso daqui, crianças, são utilizados a consoante W para escrever, tá bom? Então vamos lá ver outras imagens. Aqui eu tenho a vogal Y, que também nós encontramos em alguns produtos do nosso dia a dia, tá? Em alguns lugares ele vai estar, como no iogurte chamado Yakult, no iogurte aqui, ó, que vocês sempre tomam em casa, né? Eu tenho aqui na farofa Yoki, eu tenho do Ioquitos, que são salgadinhos, né? Eu tenho na marca de moto aí do papai ou da mamãe chamado Yamaha. Eu tenho esse biscoito aqui chamado Iogo. Eu tenho detergente da mamãe lavar louça, ó, IP. E eu tenho o YouTube, por onde vocês estão assistindo a professora Lucilene. Muito bem. Então vamos agora identificar a letrinha K em alguns produtos que nós encontramos aí no nosso dia a dia, perfeito? Vamos lá. Eu tenho Quat, Kit Kat, que é o chocolate, tenho Quinó, eu tenho aqui o sorvete Que Bom, eu tenho o desinfetante Calipto, eu tenho sucrilhos, eu tenho também o Kodak Filme, onde nós revelamos as fotos, e tenho também a tintura chamada Coleston. Todas essas imagens aí são utilizadas a consoante K para escrevê-las. Vamos lá? Continuando. Vocês lembram que eu falei da consoante H? Que ela vai transmitir agora o som das nossas vogais. Vamos ler aqui a família da consoante H, maiúscula e minúsculas. Se eu pegar aqui a letra H e unir ela com a vogal A, ela vai dar o som de A. Vocês sabiam que a consoante H ela vai ter o som das vogais A, I, O, U, mas ela vai existir em algumas palavras? Ela só não vai transmitir som nenhum, somente o som das vogais. Então vamos lá. Essa é bem fácil, né? Se eu unir a consoante H com a vogal A, vai ter o som de A. Consoante H com a vogal E, E. Consoante H com I, I. Consoante H com O, O. Consoante H com U, U. Mas é muito fácil, vamos lá? A, E, I, O, U. E nós vamos ver ela em algumas palavras. Vamos ver alguns exemplos? Eu posso utilizar aqui a consoante H para escrever harpa, hélice, higiene, homem e humano. Entenderam? Muito bem, primeiro ano. Parabéns! Vocês gostaram da aula de português, das nossas letras especiais? Muito bem, não esqueça de fazer a pesquisa em casa e estudar direitinho, tá bom? Então agora nós se prepare aí para a nossa aula de matemática, ok? Vamos lá? Então vamos lá! Agora a nossa aula será de matemática e hoje nós vamos falar sobre os números que vêm antes e depois. Vamos lembrar agora dos nossos números que nós estudamos até agora, tá bom? Vamos lá? Aqui eu tenho o número 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o número 10. Os números que estão à sua direita, nós vamos falar que ele está depois. E os números que estão à sua esquerda, eles estão antes. Então vamos fazer o exercício para entender melhor? Vamos aqui comigo. Aqui eu tenho os numerais de 1 a 10 que nós acabamos de ler, correto? Agora aqui embaixo eu tenho algumas casinhas. Em algumas casas dessas eu tenho alguns números. Na primeira casa eu tenho o número 1, muito bem. Mas logo aqui no meio eu tenho uma casa vazia. E aqui do lado eu tenho o número 3. Então vamos lá. Vamos identificar aqui o número 1. Quem
está depois do 1? Vamos olhar a sequência numérica? Vamos lá para o número 1. Quem está depois? Para a direita, ó. Depois. Quem é? Isso, número 2, ó. Está depois do 1. Então, aqui nós vamos escrever o número 2, que está depois. Mas aqui embaixo eu tenho o número, vamos lá? Isso, o número 5. Só que eu tenho duas casinhas vazias, ó. Aqui deste lado e do outro lado. Então, vamos identificar quem vem antes do 5. Vamos olhar aqui nos nossos números. Ah, aqui está o 5. Então, quem vem antes dele? Vamos lá? Antes, número 4. Muito bem, estou gostando de ver. Então, o número 4, ele vem antes. Nós vamos colocar o numeral 4 aqui. E agora, quem vem depois do 5? Vamos identificar lá nos números. Aqui está o número 5. Quem vem depois? Só é andar uma casa. É o número 6. Então, o 6 está depois do 5. E agora, aqui embaixo, eu tenho na primeira casa aqui o número 7. E a casa do meio está vazia. E depois eu tenho o número 9. Então, agora eu tenho que ver qual é o número que fica entre o 7 e o 9. Vamos lá procurar o número 7? Aqui está o número 7. E quem fica aqui depois do 7, quem é? Depois, andei uma casinha, é o número 8. Então, eu vou escrever aqui o número 8. Muito bem. Então, ficou assim, ó. Número 1. Depois do 1, 2. Número 5. Antes do 5, 4. Depois do 5, 6. Número 7. Depois do 7, 8. Então, agora vamos identificar o número que vem antes e depois aqui nesses numerais móveis. Vamos lá? Vamos primeiro fazer a leitura dos números novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nós temos os números de 0 a 9, tá, crianças? Então, agora a professora vai pegar o número. Que número é esse? 1. Muito bem. Agora eu quero saber quem vem antes do 1. Vocês sabem quem vem antes do 1? Vamos olhar aqui. É o número 0. E quem vem depois do 1? Vamos olhar. O número 2. Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Agora a professora vai pegar o número 5. Quero saber quem vem antes do 5. Antes. Vamos pensar antes. Número 4. Quem vem depois agora do 5 é o 6. 4, 5, 6. Vamos mais uma vez. Agora a professora vai colocar o número 8. Quem vem antes do 8? Vamos pensar. Muito bem, estou gostando de ver primeiro ano. É o número 7. Muito bem. E agora, depois do 8? 9. Muito bem, primeiro ano. Os numerais. Vamos contar juntos de 1 até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, até aqui foi fácil, né?
Agora eu tenho um desafio para você. Eu vou dizer um numeral e você vai dizer qual numeral vem depois dele. Por exemplo, se eu disser 1, você responde 2. O 2 vem depois do 1. Vamos começar? Qual numeral vem depois do 3? Qual numeral vem depois do 5? Qual numeral vem depois do 7? Qual numeral vem depois do 9? Agora o desafio é diferente. Eu vou dizer um numeral e você vai dizer qual numeral vem antes dele. Por exemplo, se eu disser 2, você responde 1. O 1 vem antes do 2. Vamos começar? Qual numeral vem antes do 4? Qual numeral vem antes do 6? Qual numeral vem antes do 8? Qual numeral vem antes do 10? Agora é um super desafio. Eu vou dizer 2 numerais e você vai dizer qual numeral fica entre eles. Por exemplo, se eu disser 1 e 3, você responde 2. O 2 está entre o numeral 1 e o numeral 3. Vamos começar? 1, 2, 3 e já! Qual numeral está entre o 4 e o 6? Qual numeral está entre o 7 e o 9? Qual numeral está entre o 8 e o 10? E aí, conseguiu responder aos desafios? Espero que sim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal Alfabrinca no YouTube e siga as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, vocês gostaram? Não esqueça de dar o seu like, de pedir para o papai e a mamãe registrar a sua atividade, tá bom? E enviar para o Insta da escola, tá bom? Fique com Deus, um beijo e até amanhã. Tchau!